Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast. E como eu falei da vez passada, muita gratidão a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Então nós estaremos mais uma vez batendo um papo aqui que será edificante, pode acreditar, mas antes vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma. The Best Açaí em Brusque, 3 lojas para você desfrutar do melhor açaí. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Haste, assessoria especializada em engenharia de segurança, higiene ocupacional e medicina do trabalho. The Best Açaí em Rio dos Cedros. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição desse vídeo e em nossas redes sociais. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. E o bate-papo de hoje é com o Dedé de Souza. É um amigo de longa data. Irmão Dedé, que alegria. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e ao Senhor, por esse convite, por estar aqui. Confesso que realmente estou um pouco nervoso, porque é algo na minha vida, um presente dos céus. Amém. E o bom é que nós iremos falar sobre algo que o homem não pode fazer. Nós iremos falar a respeito do que Deus pode fazer e o que Ele tem feito na vida das pessoas. Ou seja, todos nós um dia fomos alcançados por esse poder. E já que nós vamos falar sobre isso, eu acredito assim que muitas pessoas que te conhecem e muitas que irão te conhecer agora, eu acho que o importante é saber o seguinte: como que Jesus chegou na sua vida? Porque na vida de todos, que Jesus chega, tem uma história assim grandiosa. Como que Jesus chegou na sua vida? Bem, Jesus chegou na minha vida através de um grande milagre que Ele fez na vida da minha esposa. A início, minha filha já era cristã, minha filha Kelly Cristina, e a minha esposa teve uma enfermidade, da qual foi difícil, e a minha esposa teve que usar por alguns dias, segundo a medicina, seria o uso de uma sonda, mas aqueles dias se tornaram em longos dias. Imagina. Longos dias. Por esse motivo, eu busquei uma jovem aqui na cidade de Maravilha, acho que é Patrimônio, Patrimônio Maravilhoso. Ângela, uma prima, para auxiliar minha esposa em casa. E para a glória de Deus, essa Ângela é crente. Já era crente e é crente até hoje. É cristã. Chegando em casa, ela disse para minha esposa: olha, e essa sonda? Tirava a sonda, voltava para o hospital e não resolvia. Mas tem um pastor que se você ligar para ele e pedir para ele orar, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém. Minha esposa trouxe até a mim essa decisão, e eu me assustei. Eu ouvi falar de Deus, mas um Deus que eu não conhecia, não acrescentava nada. Até uma vez alguém falou para mim: você precisa conhecer Deus. Eu falei: Deus aqui na terra sou eu. Sabe, o tanto que eu era duro, que vinha de uma família, a mãe de santo, não tinha nada, sabe, era diferente o tratamento da família. Mas Deus é Deus, pastor? Deus faz algo. E quando
Quando esta pessoa falou a respeito de alguém orar pela sua esposa, o senhor aceitou assim de boa ou relutou? Relutei. Falei, não, 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 não. Algumas vezes você já tentou tirar sonda e me deu trabalho pela madrugada, tive que voltar contigo para o hospital, correndo, chamar os médicos. Por favor, espera mais um pouco. E ela falou, eu vou ver. Se eu sentir de chamar, se eu sentir de orar, telefonar para orar, eu vou fazer. Falei, então, sem problema. Se você tiver certeza, porque daí não vem me chamar de madrugada, porque eu era duro. Para eu levar você de novo ao médico. Não me dê trabalho. Não dá trabalho, não. Sabe que jeitinho? Não dá trabalho, Sim. não. Mas ela chamou. Ela ligou. Foi uma decisão da Raquel. Da Raquel. Através de informações, a Raquel também não era cristã. Somente a sua filha. A minha filha Kelly. E ela ligou para o pastor, e o pastor orou por ela. E ele determinou: tira essa sonda, que tanto tem feito você sofrer, porque Jesus Cristo está fazendo um grande milagre na tua vida hoje. Que decisão. E ela tomou a decisão, ela tirou a sonda. E para a glória de Deus, realmente aconteceu um grande milagre. Quando esse milagre aconteceu, como foi o seu pensamento a respeito de Deus? Ainda continuou por um bom tempo sem acreditar ou pensou assim, opa, tem alguma coisa diferente aí mesmo? Porque não é sobre o homem, né? É sobre o poder de Deus. O senhor começou já a enxergar a Deus de forma diferente ou ainda relutou? Eu queria ver mais. Queria ver mais. Eu ainda era muito duro de coração. Eu queria ver acontecer mais milagres. Mais milagres. Eu falei, bom, será que aconteceu porque há 40 dias não era o dia? Já era o tempo de o tirar tempo mesmo. de tirar mesmo. Mas não era, foi milagre. Hoje queria ver entende mais. que foi milagre. Hoje eu entendo. E um grande milagre. Um grande milagre. Amém. Bom, os dias passam, né? A gente estava falando sobre a época que nos conhecemos. Quantos anos já faz isso, né? Então, o tempo passa. E conforme o tempo foi passando, o senhor consegue se lembrar, assim, mais um momento em que o senhor viu que era Deus mesmo que estava no negócio? Teve uma campanha, aí minha esposa começou a ir à igreja. E ela voltava e falava, olha, eu fui à igreja, vai começar uma campanha. Eu falava, tá bom, tá bom. Aí já não era mais só a Kelly. Não era mais aquele. Agora a Raquel junto. E eu levava eles até a porta da igreja, descia do veículo e eu voltava para ir para forró, né? Eu era da noite, né? Então eu não queria saber de igreja. Mas ela estava na igreja orando para Deus me levar à igreja também, trazer para me alcançar. E um dia ela me disse, eu escrevi uma carta para Deus. Tem uma campanha, escreva uma carta para Deus. E eu escrevi uma carta para Deus para você vir para Londrina, que eu trabalhava em outra cidade, fora de Londrina. Eu falei, uma carta para Deus? Falou, sim. Eu falei, então acrescenta essa carta, que se eu vier para Londrina, eu vou vir então? Vai. Acrescenta que eu quero trabalhar lá no 5º distrito. 5º distrito, que é no 5 conjuntos. 5 conjunto. E ela acrescentou. Ou escreveu outra, né? Porque para Deus podemos escrever tantas cartas. Passou uns 2 meses, 3 meses, chegou uma notícia que eu viria para Londrina, transferido. Depois de quanto tempo? Uns 2, 3 meses. Rápido, hein? Rápido. O Deus do já, né? Deus do já. E eu fiquei pensando, olha, ela escreveu uma carta para Deus e já veio o convite, determinação, né, da transferência. E eu fui transferido para Londrina, né? Eu trabalhava no estado, sou aposentado no estado. E chegando aqui em Londrina, eu fui convidado para ir trabalhar no 5º distrito. Quem era o delegado? O delegado Jorge Barbosa.
E o nome do delegado Jorge Barbosa também estava escrito na carta que a minha esposa escreveu para Deus. Ah, é? É para não ter dúvida mesmo. Nenhuma. Eita! E aí veio trabalhar com Jorge Barbosa. Exatamente. Aí eu fui para o 5º Distrito. Ele tinha um mini presídio, né? Aham. Onde ficavam os internos. E eu comecei a perceber visitas falando de Jesus, alguns internos mesmo estando atrás das grades falando de Jesus. E eu comecei a pensar, eu vim para cá porque Deus me transferiu. Esse povo aqui falando de Jesus, o que vai acontecer comigo? Aí o Deus, que era ele mesmo, no caso, o irmão, deixou de ser Deus. Começou a entender que existia alguém mais poderoso. Não era mais eu, né? Aí eu falei, meu Deus. Porque geralmente você iria ouvir falar de Jesus na igreja, né? Não no presídio, né? Presídio não, né? Mas foi lá que você foi ouvir de Jesus. Comecei a ouvir Jesus, alguém cantando louvor, alguém lendo a Bíblia num cantinho, do jeitinho. E eu comecei a entender o tamanho dos milagres que Deus poderia fazer na minha vida. Mas à primeira vista não acreditou muito não. Achou que essa cantoria ali dentro do presídio fosse apenas uma enganação. Já tinha acontecido milagre na minha esposa, né? Uhum. Aí eu já estava mais focado que realmente tinha acontecido algo diferente na minha vida. E chegando ali, ao ver aquele povo, alguns, sabe, cantando louvores, outro lendo a Bíblia, eu comecei a ficar, como se diz, mais ligado em Jesus. E aí permaneceu nos 5 conjuntos ali, e fazendo ali, e ouvindo a respeito de Jesus, fazendo o seu trabalho, e como é que foi para frente? Olha, ali no 5º Distrito, Deus fez tantos milagres para que eu realmente entendesse e conhecesse esse nosso Jesus maravilhoso. Algo assim tremendo. Começou o povo, os internos, a se movimentar, e nós colocamos uma placa na entrada do mini presídio, igreja atrás das grades, e começou a acontecer um movimento que ninguém entendia o porquê e o que estava acontecendo. As famílias começaram também a entender que Jesus estava fazendo algo naquele local que nunca mais sairia dessa história, da história do 5º Distrito. Puxa vida. E por quanto tempo o senhor ficou nesse lugar? Eu acredito que os 3 anos, mais ou menos. Mas ali acontecia culto depois. Começou a acontecer culto dentro da ala de sol, de banho de sol com os internos. Famílias adorando ao Senhor, famílias se convertendo. E algo assim que só Jesus faz. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Não tinha mais fuga, não tinha mais briga, não tinha... Olha, virou uma igreja lá. Falar a verdade, uma igreja. Uma igreja. Hoje ele é... Eu estou falando porque ele, como se diz, me autorizou que se fosse um dia necessário um testemunho, poderia falar do nome dele. Dalto de Boyd Tomás, hoje ele é reverendo, né? Ele era um dos internos. Difícil de mantê-lo ali no 5º Era Distrito. complicadinho? Transferi ele uma vez e voltou, porque Deus mandou ele de volta, sabe? E ali começou assim, um derramar de Deus. Ele voltou convertido, né? Para a honra e glória de Deus. E começou esse trabalho, esse momento de oração, de conversão, e eu me converti. Foi muita bênção, né? É claro que... Convertendo, estou até hoje, né? Sim. É interessante que, através da vida dele, né? O senhor levou ele para pregar em muitos lugares, né? Inclusive até aqui o senhor trouxe uma vez, você lembra disso, Ana?
Olha aí. Ele veio, o senhor Olha. trouxe ele para ministrar aqui uma vez, bem no começo, né? Hoje ele faz viagens para Israel com o pessoal e tudo, né? Pastoreia uma igreja, Homem de Deus. né? Glória a Deus. E depois que formou essa igreja ali no Cinco Conjuntos, 5º Distrito, né? 5º Distrito. Aí o senhor saiu de lá com 3 anos depois e foi para onde? 2º Distrito. Para o 2º Distrito, 2º Distrito. que é no centro ali, né? Uma das coisas assim que eu achei assim muito interessante é que quando eu fiz uma visita lá, uma das coisas assim que me chamou muita atenção é que eu fui visitar uma pessoa lá e é forte, né, o fato de você entrar, porque você entra no meio, abre uma porta, você fica no meio, eles fecham essa porta. Depois eles abrem a segunda porta, você entra, eles fecham essa porta, né? E é interessante que você entra, o respeito que eles têm, né? Eu não sei se é geral ou era porque o senhor já tinha implantado um trabalho ali também, mas o respeito que eles... Você está conversando com alguém, se alguém vai passar na frente, eles pedem desculpa, né? Pede com licença e tem um respeito muito grande. Isto é normal dentro dos presídios ou isto é porque a palavra de Deus era ministrada lá e gerou isso na vida deles? Olha, realmente ali no 2º Distrito, quando nós fomos transferidos para lá, já se sabiam, né, tinha alguns que estavam ali, o que Deus tinha feito e estava fazendo no 5º Distrito. Então foi para o 2º Distrito a mesma unção de Deus. Começamos ali a falar do amor de Jesus no 2º Distrito e ali aconteceu algo também maravilhoso ali, sabe? Aconteceu no momento, porque se chama galerias, né? Vai se fechando, abre a galeria. Sim, eu achei isso aí tão vai forte. fechando quando bate os cadeados. Eu achei isso muito forte. O barulho no ouvido fica... Fica no ouvido. Eu me recordo do dia que o senhor esteve lá. Foi bênção de Deus, sabe? Aquele dia que o senhor esteve lá, Deus fez um milagre na minha vida, né? Que o senhor me fez um convite, eu obedeci o chamado, a voz de Deus, né? Porque Deus usa o homem, né? Usa quem Ele quer usar, né? Para falar com a gente. E no 2º Distrito começou tudo igualzinho. De novo. Tudo de novo. Louvores, muitos louvores, sabe? Milagres acontecendo, palavras. Algo na minha vida assim que aconteceu, marcou muito na minha vida, marcou muito. Ali tinha uma ala que tinha um rapaz e eu recebia a notícia que alguém ia sair de alvará de soltura. Eu cheguei nessa galeria e falei para o menino que fazia a faxina, falei, quem que é fulano? Ele me disse, é o Mudinho, ele é mudo e é surdo. Falei, estava lá no canto aquele jovem, mudo e surdo. Eu falei, diga para ele, mas ele é surdo, né? Como que eu vou falar para ele mudo? Diga para ele que... Não, eu converso com ele por gestos, né? E assinalou para ele e ele já arrumou as roupas que estavam ali. E eu fui de lado assim, falei, senhor, esse rapaz aqui está há muito tempo aqui, né? E eu nunca me aproximei dele para falar de Jesus, mas daí eu falei para mim mesmo, sabe? Mas também ele mudo, né? Não aparecia muito que era mudo. E eu senti assim, ele vai falar hoje. Eu perdi as pernas, falei, Senhor, antes que abra essa galeria, anuncia, é muito forte isso, pastor, anuncia aqui na galeria que esse jovem vai falar Jesus Cristo. Antes de sair, mas antes de sair. Aí eu fiquei parado, segurando nas grades, e o menino que fazia a faxina ali, que abria as galerias, falou, irmão Dedé, o que aconteceu? Falei, só um minuto, que Deus está falando comigo. Deus falando com o senhor? Isto. Falando comigo. Falando o quê? Falei, eu estou ouvindo ele dizendo que esse menino não é mudo. E hoje ele vai falar Jesus ou Jesus Cristo. Eu sei que foi mais do que 2, 3 palavras.
Ele me disse: irmão Dedé, não faça isto. Esse jovem está aí, já faz uns 6, 7 meses, ele nunca falou com ninguém. Ele é mudo. E se o senhor falar para ele, falar Jesus Cristo, ele não vai falar, o senhor não vai poder mais entrar aqui dentro. O respeito, as considerações com o senhor vai ficar zero. O senhor gosta de entrar aqui e orar por nós, tudo. Eu falei, mas não é eu. Não sou eu. Vocês não estão entendendo, né? Não sou eu. Quem está dizendo aos meus ouvidos é o meu Deus. E por um momento, para mim eu senti assim, ó, você dizendo eu comunicar ao presídio que aquele jovem ia falar Jesus Cristo, de Nazaré, alguma coisa que eu não me recordo agora. Mas eu quis transferir essa responsabilidade, por isso nós não podemos transferir. Quando Deus manda a gente falar, temos que falar. Exato. Eu falei para ele, vai ali, anuncia que seriam as 2 galerias em forma de U. Não podia ter terceirizado, né? Falei para ele, ele falou, não, eu não vou falar, sabe por quê, seu Dedé, irmão Dedé? Eu falei, não sei. Porque ele não vai falar, aí vão dizer que eu que falei. Eu não posso falar. Realmente não era para ele falar, né? A ordem veio de Deus para minha vida. Mas ele me ajudou. Ele falou, pessoal, o irmão Dedé está falando que o mudinho vai falar. Daí eu interferi. Falei, não. Quem está dizendo aos meus ouvidos que ele vai falar Jesus Cristo hoje é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Na mesma hora, a galeria, a grade é uns 3, 4 metros de altura, subiram do teto ao chão. Não sei quantos internos desligaram a televisão, desligaram o rádio, tudo. Silêncio total. Eles respeitavam o senhor lá. E eu caminhando devagar, e o mudinho não estava entendendo, ficava dando sinal, e eu falava, Jesus, ora lá, ele não vai falar. Gesticulando que queria sair. E chegando perto dele, eu senti assim, fala. Eu falei, fala Jesus Cristo. E para honras e glórias do nosso Deus, ele gritou, Jesus Cristo. Meu Deus. Pegou fogo na cadeia de tanto grito. Pegou fogo no bom sentido? Sim, sim. Pessoal, os internos batendo palma, gritando e glorificando. O delegado falou, quase que eu chamei um reforço, que eu achei que o povo tinha... Estava querendo sair fora. Mas era o mover de Deus. Por quê? Deus disse para que eu contasse testemunho, porque foi ele que fez. E um dia eu falei com uma pessoa, ele falou assim, Deus está te cobrando porque você não tem falado o que ele fez através de você quando você estava cuidando daqueles que eram esquecidos. Então eu louvo a Deus, porque Deus falou muito forte comigo, para que esse coração de pedra, a palavra diz que ele troca o nosso coração, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne amoroso, né? É sobre nós o doce e santo Espírito de Deus. E começou assim, milagres, milagres, sonhos e sonhos na minha vida. Muito forte isso. E eu penso que o que nós estamos ouvindo agora serve para quem está nos assistindo, talvez para uma mãe, para um pai, né? Talvez para os filhos que de repente esperam que aconteça alguma coisa na vida dos seus pais, que esse Deus, ele foi ontem, né? Ele é hoje e ele será eternamente. Eternamente. Como curou a sogra de Pedro, assim como ele, aquele que não podia enxergar, voltou a enxergar, assim como perdoou os pecados da mulher, aquela mulher pecadora, ele está hoje aqui e quer alcançar quem nos acompanha. Qual o impacto da sua conversão que o senhor poderia relatar para nós nesse lugar de trabalho a partir de então? Porque o que é sobrenatural, ele causa um impacto, né?
Ou seja, a sua conversão, ela causou impacto na vida de muitos que estavam ali, né, nesta prisão. O que isto impactou posteriormente? Começou a acontecer algo que vinha missionários do Rio de Janeiro, do Brasil, fora de Londrina, de estados, ficaram sabendo no Rio que no Paraná tinha, fala-se cadeias, né? Porque Sim. era um mini presídio, né? Pequeno, e que os internos cantavam louvores o dia todo, e que Deus estava fazendo milagres e milagres, e começaram a vir para visitar algo fora do normal. E no Paraná, Deus estava fazendo algo na vida de uma pessoa, porque tudo que Deus fazia ali com os internos servia para mim. Eu vendo Deus fazer, sabe? O Deus do impossível, aquele Deus que faz. E eu vejo assim, nesse momento, que eu não duvido de ninguém que se converta. Que Deus pode fazer através dele, né? Exatamente, sabe? Então, o que aconteceu nos presídios, nesses mini presídios, hoje está na PEL 2, PEL 3, Casa de Custódia. Deus continua fazendo ainda. Tem aí alguns ministérios que levam a palavra. Ou seja, a obra que Deus começou lá, a fonte que começou a jorrar lá, está jorrando hoje. Verdade. Na realidade, ainda já existia alguém que ia, mas não tinha alguém de dentro, que Deus usava. Esse sabe? é o segredo, né? Alguém que realmente acreditou que o nosso Deus, Deus do impossível, pode fazer isso infinitamente mais. Infinitamente mais, né? Sabe? E como que foi o prosseguir daí, dentro da conversão? Né? Como que foi assim para o Senhor? Porque no início é uma coisa estranha, né? Principalmente para quem viveu nesse mundo que o Senhor viveu, né? Que é trabalhar num lugar como esse assim. Como que foi depois na igreja? Não seria a palavra, mas como foi para o Senhor assim, abaixar a bola e falar o seguinte: puxa, eu não sou tudo isso. Esse aqui era uma outra pessoa, agora eu sou manso, eu sou acessível, as pessoas podem chegar até a mim, as pessoas podem me abraçar, eu posso beijar. Porque é uma mudança radical, né? Da vida que o senhor levava para esta vida agora, é uma mudança radical? O senhor acredita assim ou não? Eu vejo que eu estou lendo ali a palavra amor ali. E o que me fez, que acompanhou minha conversão, porque Deus enviou muitos pastores. Olha a importância do pastor abraçar uma ovelha, carinho, me permita, o jeito que o Senhor mesmo, muitas das vezes me abraçava e falava do irmão Dedé, e para mim aquilo era algo que não existia, né? Aquele abraço. E eu comecei a conhecer o povo de Deus. Conhecer realmente que um povo que ama verdadeiramente, sabe? Falando de um povo de Deus que ama, sabe? E aquilo começou a me conquistar, sentir vontade de estar junto, próximo, vontade de estar junto, né? Com esse povo maravilhoso. E falar desse povo, um povo que ama, sem fronteira, sem rodeios, exatamente, né? Sabe? Não importa quem que vai abraçar. Porque lá fora, quando alguém recebe um abraço, espera ganhar alguma coisa em troca, né? Quando estende a mão, espera que venha outra coisa, né? E no meio do povo de Deus é o amor mesmo, né? Eu vejo... Pelo menos deveria ser, né? Exatamente. Mas eu vejo que muitas pessoas não me abraçavam porque, eu vou dizer... Tinha receio? Eu acredito. Cabelo Black Power... 20 centímetros de altura de cabelo, sabe? E o ambiente, né? Talvez não era uma pessoa má, não. Mas o ambiente era um ambiente mais pesado, um ambiente mais sério, né? Não tinha... Mas depois, quando eu comecei a ser abraçado pelos irmãos, participar de batismo, participar de algo assim que eu não conhecia,
Por isso que é bom ensinar alguém, né? Porque às vezes a gente fala daquilo que a gente não conhece, né? Verdade. E a gente acaba afirmando, né, uma coisa que nem sempre é real. Eu vejo assim, o carinho que o senhor, pastor Wilson, quando me abraça, sabe? Antigamente, lá atrás, já muitos anos, né? Aquele abraço de um pastor. Pastor, o abraço de um pastor faz grande diferença na vida daqueles que estão chegando. De um pastor me abraçou, não me recordo o nome, e falou: Jesus, cura essas feridas dessa ovelha. E eu falei: ferida? Mas ele está me abraçando, me abraçou forte. E eu trago até hoje comigo esse desejo de abraçar alguém, porque ninguém deixava eu abraçar também. Mudou a história, sabe? Deus tirou o medo, o receio, a distância que eu tinha das pessoas e me aproximou de um jeito de Deus, dom de Deus na minha vida. Porque hoje eu abraço, hoje eu louvo a Deus pela transformação verdadeira que Deus fez na minha vida. O senhor usou a palavra receio, que o receio saiu da sua mente, do seu coração. Mas no começo, quando ouvia-se falar de Jesus dentro do presídio, por alguma vez passou na sua mente dizendo o seguinte: puxa, mas se eu for esse camarada bonzinho aí que fala de Jesus, daqui a pouco esse povo, eles vão me neutralizar, eles vão usar disso para poder tirar vantagem. Não, esse receio saiu rápido ou não? Muito rápido. Foi assim, foi algo na minha vida que eles começaram a falar comigo, os internos. Ô, seu Dedé, o irmão Dedé, você é crente, né? Eu falava: sou. Ah, então, glórias a Deus. Ó, o irmão Dedé é crente. Seu Dedé, e começavam a falar de Jesus para mim. Então foi fácil a aproximação, porque Deus tinha me enviado para lá. Deus tinha me levado aquela carta, aquela carta, sabe? Eu sempre digo para quem está fazendo campanha, faça mesmo, sabe? Se tiver que escrever carta para Deus, escreva. Porque para minha vida aconteceu algo através de uma escritura, né? De uma escrita da minha esposa, que não conhecia também esse Jesus, né? Ela também não conhecia, porque ela estava indo também, sabe? Indo também. E ver o que Deus fez. Então começou assim, respondendo a pergunta, começou a não ter dúvida, não ter muita dificuldade da aproximação. Porque Jesus mandava eu amar aquele povo. Entendi. Era uma ordem, né? Mandava amar. Troquei teu coração, agora você tem que amar. Mudou. E quando tem o Espírito Santo também, não se deixa ser enganado, né? Não se deixa. Ele não deixa. Eu tenho uma curiosidade aqui. Depois da conversão, na sua caminhada, o senhor já esteve em muitas igrejas. E já aconteceu do senhor chegar, por exemplo, num culto e de repente o senhor dá uma olhadinha nas carinhas e o senhor perceber que ali na igreja tem alguém que já esteve lá e que hoje congrega. Que venha lágrimas, né? Ver aquela pessoa. Esse dia eu estive em uma igreja, fui convidado, e ali estava um ex-interno e veio me abraçar dizendo: irmão Dedé, eu desci as águas. Olha. Mas quanto tempo faz? Agora. Mas faz 20 anos. 20 anos. 20 anos que eu falei com ele. Isso é tremendo demais, né? Você saber que a semente, quando cai em boa terra, ela frutifica, né? E talvez vai ter muitas pessoas que foram alcançadas nesse lugar onde o senhor esteve, que talvez o senhor vai saber só na glória, né? Aqui na terra não dá para saber e nem ter uma dimensão, né? Porque a boa semente, quando ela cai na terra, ela germina, né? Ela posteriormente dá frutos, né? O que o senhor gostaria de dizer para as pessoas que talvez possam ter até mesmo dentro da família um interno
e que de repente fala, chegou ali, esquece, agora não tem mais jeito. O que o senhor diria hoje, depois de toda a experiência, de todo o tempo que o senhor esteve ali e que o senhor continua apaixonado por Jesus e orando por essas pessoas, o que o senhor diria para essas famílias hoje? Não desiste dele. Não desistem. Creia em Deus, porque nós servimos um Deus do impossível. Eu quero dizer, aproveitar a oportunidade para essa pessoa que tem ali o interno, tem da família que hoje está nessa situação. Ama-o de todo o coração, clama ao Senhor. A Bíblia diz, clama a mim que respondeste-ei do Senhor. Então, o clamor da fé. Clamor da fé. Hoje o Senhor me deu um presente, um milagre, né? Pastor Wilson me presenteou com um programa no sábado, das 12 às 13, Clamor da Fé. Eu fiquei sabendo. E eu louvo a Deus porque um dia, uma senhora me disse, Jesus vai te usar um dia na rádio. Lá no início, eu falei, rádio? Eu? Mas era Deus falando, sabe? Então, para concluir, para responder ao senhor, para essas famílias, não abandonam, clama, busca ao Senhor. Se já buscam, busquem ainda mais. Amém. Que o milagre vai chegar. Glória a Deus. É muito bom, irmão Dedé, falar de conversão, falar sobre pessoas que podem ser alcançadas por Deus. E nós falamos aqui sobre Raquel, né? Na Bíblia nós temos uma Raquel, mas talvez as pessoas que estão nos assistindo nem sabem quem é Raquel. Fala quem é Raquel, mas antes de falar quem é Raquel, a conversão transformou o seu lugar de trabalho. Muitas pessoas foram alcançadas. E o que a conversão proporcionou dentro da sua casa e da sua família? Raquel é minha esposa. Faz tempo, né? 44 anos, né? E a minha conversão em casa foi algo assim maravilhoso. Porque minha esposa, ela era viúva de um esposo vivo. Não me via, eu quase não ficava em casa, mas hoje, depois da conversão, mudou tudo. Eu estou em casa, eu estou na igreja. E sempre juntos. Sempre juntos. Então, a Raquel hoje sempre foi, né, para minha vida algo de Deus, né? E crente também, né, pastor? Crente. Glória a Deus, né? O senhor a conhece. E eu para minha vida, assim, dentro da minha casa, mudou tudo, né? Mudou tudo. E para a vida dos filhos isso foi bom ou não? Algo assim maravilhoso, né? Eu nunca fui violento em casa, né? Porque eu nunca bebi, nunca usei nada ilícito, né? Para que alterasse alguma coisa. Eu sempre fui aquela pessoa que amava bem a família, mas ausente, né? Sim. Então, hoje nós estamos mais juntos. E os filhos, né? Eu tenho um filho pastor em Curitiba, fazenda em Rio Grande. O senhor conhece o Tiago? Sim. Você sabe a história do Tiago, meu filho, né? Então, moço Glórias grandão, né? Do Senhor, Conhece desde Kelly, criança. Cristina, e enfim. Dentro de casa, no meu lar, Jesus fez algo maravilhoso. Amém. E o senhor Jefferson? Jefferson, hoje professor. Glória a Deus. Ele é vice-líder regional. Estadual, né? Estadual, não é? Agora está regional. Regional. Porque nasceu minha netinha, teve que ficar mais... daí teve que ficar mais Exatamente, perto. Então, a Brasil para Cristo, dizendo assim, da igreja, e dizendo... Porque eu não conheço outra, né? Eu sempre estive na Brasil para Cristo. E a palavra de Deus, os pastores que me tratam tão bem até hoje, que me receberam, que me acolheram, sabe? Que me acolheram, eu louvo a Deus pela vida deles, do Senhor, né? Amém. Essa igreja aqui que eu amo tanto, já estive aqui algumas vezes, já aconteceu milagres na minha vida aqui, né? Eu vejo que
É difícil falar até às vezes, né? A voz dá uma segurada, né? Mas eu louvo a Deus por esse povo, Amém. sabe? Quem não conhece, conheça. Começa a conhecer esse povo verdadeiramente, né? Amém. Verdadeiramente. Glória a Deus. Poxa, irmão Dedé, foi muito bom a gente estar batendo esse papo. Eu acredito que muitas pessoas vão ser tocadas, né, por esse testemunho e a prova de que Deus manifesta seu poder e o seu amor, né? Com certeza. Deus lindo Deus, esse, né? Deus do impossível. Tem um louvor que o senhor adorou o senhor um dia na igreja que eu nunca mais me esqueci, né? Sabe qual que é, né? Jesus maravilhoso. Exatamente. Deus nos deu a alegria de regravar esse louvor do Nani Azevedo, né? Porque tem louvores, não sei se foge ou não, que nos traz a nos converter também, através daquele louvor, sabe? E na minha vida esse louvor fala até hoje. Até hoje fala muito quando eu ouço. Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso é assim, tudo, né? Tudo, Ele é, né? tudo, tudo. Amém. Se nós ficarmos falando o que ele é, vamos ficar aí. Glória a Deus. Então deixa um abraço para a sua melhor metade. Eu quero deixar um abraço para Raquel. Olha, Raquel, um abraço, querida. Você não pôde vir aqui hoje, mas pelos compromissos, quer dizer que você é minha 50%, né, pastor? Aí eu acho que é 70%. 70, né? Lá em casa é 70%. 70%, sabe? Vou acompanhar o senhor, então. Lá em casa é 70%. E eu te amo muito, você sabe disto. Eu tenho cantado um louvor para você, eu vou chegar aí em casa e vou cantar de novo, tá bom? Eita! Porque você é algo na minha vida assim, que eu louvo a Deus pela tua vida, pelo teu carinho, pela esposa e mulher que você é. E amiga. Amém. Irmão Dedé, muito obrigado pela sua presença, obrigado por vir aqui compartilhar com a gente. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Eu que agradeço, pastor, pelo convite, pelo carinho e dizer que eu amo muito. Idem. Sabe? Sem fronteiras, né? Sem algo assim amor sem que, fronteiras. E que Deus continue abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade, que para mim foi maravilhosa. Estar falando um pouco do muito que Jesus já fez. E Ele tem feito e muito, fará. né? Tem feito muito. Exatamente. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, meus queridos. Vocês ouviram esse testemunho, né? Deus age em todos os lugares. Às vezes as pessoas imaginam que Deus age só na igreja. Não. No seu local de trabalho, Deus pode fazer coisas grandiosas aí. Acredite, se Deus estiver presente, coisas grandiosas acontecem. Tá bom? O meu pedido a vocês, não esqueça do C, curte, comente, compartilhe. Mande para frente esse vídeo aqui, ó, se você achou interessante, manda para frente para que outras pessoas possam ser edificadas também, tá bom? E você vai ver aí alguns modelos de camisetas que você, comprando uma delas, você vai estar nos ajudando, que é o propósito desse podcast, libertar famílias no Paquistão, além de cuidar da escola que nós temos lá com mais de 306 crianças. Também ajudar a cuidar dos órfãos do Haiti, onde são cuidados de 8 orfanatos, e nós também fazemos parte nessa ajuda. E também no nosso Brasil, né? Inclusive uma caravana está indo agora lá para a ilha de Marajó, e estarão levando dinheiro para cestas básicas, além de remédios e muito mais, tá bom? Então, esse é o motivo. Não é sobre curtir, não é sobre compartilhar, é sobre levar esperança para as nações. Um beijo no coração de vocês, obrigado Felipe, obrigado Cris, obrigado irmão Dedé, beijo no seu coração, amo. Fique na paz.